passo a palavra para a Ana, que vai apresentar esse projeto livre. Certo. Quanto tempo a gente tem, mais ou menos? Pois é, nós temos 1 hora, na real, mas só que assim, como a outra turma de estudantes vem, eu pensei pelo menos nos últimos 15 minutos depois das 4h30, pode ser? Ah, tá, a gente continua aqui ao mesmo tempo ou não? Ah, tá, tranquilo então. Temos até às 5. Sim. Só as duas das Natan, Agatha dentro também. Bom, gente, então prazer, eu sou Ana Maria, sou doutoranda em oceanografia, junto com a minha colega Judy, que é minha colega de curso, e também professora efetiva da rede municipal, que nem vocês, também muitos professores que estão aqui, né? Da Escola Erondina, sou lotada na Escola Erondina. Hoje eu venho falar um pouquinho junto com os estudantes, né? Que aqui nós temos a Agatha, o Natan, a Martina e a Mari. Nós viemos hoje então compartilhar um pouquinho do nosso projeto, que é um projeto de viveiro de mudas de mangue que nós temos em nossa escola, tá? Então a gente vai começar uma apresentação aqui. Tá funcionando? Acho que é só... Bom, a gente sabe, né, as dificuldades que os professores vêm passando hoje em dia, né, para estar desenvolvendo projetos em suas escolas, né, por múltiplos fatores. Tem a questão da sobrecarga, né, cada vez mais planilhas e sistemas para preencher diariamente. A falta de recursos, né, de ônibus financeiros, a falta, às vezes, de suporte na própria escola. Mas o nosso interesse não é trazer mais trabalho para o professor no seu dia a dia, e sim trazer uma ideia de um projeto para ser desenvolvido na sua sala de aula com os conteúdos obrigatórios que o professor já trabalha, né? Mas de uma forma mais diferenciada, trazendo a questão da investigação científica, cultura oceânica, educação ambiental crítica. Então a gente vai começar... Tá funcionando? Não? Ele tá indo, você viu que ele tava... Tá ligando. Tava esquentando, certo. parecia. Nós estamos entregando, então, para todos, 2 livrinhos, né, para os professores e também, né, para os pescadores terem bom uso. Um desses livrinhos é sobre a cultura oceânica, é como trabalhar a cultura oceânica no espaço escolar, mas também com jovens, né, crianças da comunidade. Então são diversos planos de aula, diversas atividades que podem, né, ser desenvolvidos na escola ou na comunidade, tá? Esse livrinho, ele foi elaborado pela nossa colega de curso de oceanografia, que é a Camila Detoni. Ela não está aqui hoje, mas ela desenvolveu esse livrinho que faz parte da tese dela de doutorado sobre cultura oceânica. Outro livrinho, que também é um presente para vocês, é um livrinho também do nosso laboratório de pesquisa em parceria com o projeto Raízes da Cooperação. Esse projeto Raízes da Cooperação, infelizmente, ele não existe mais, que ele foi até o ano passado, porque era um projeto muito bom, né? Que dava todo o suporte para os professores desenvolverem trabalhos com foco nos manguezais, né? Então, dava a questão de estrutura de ônibus, né? Ajuda com materiais, camisetas, materiais diversos para os professores, formação para os professores. E aí, no fim do curso, cada professor desenvolveu um projeto dentro da sua sala de aula ali, com foco nos manguezais. E elaborou então esse livrinho. Cada projeto teve um capítulo do livro, então esse livrinho é um conjunto de todos os projetos que foram desenvolvidos até o ano passado. Foi muito legal. Então o nosso projeto, ele se chama Guardiões dos Manguezais, Projeto Propágulo. E a gente vai contar a historinha, por que se chama Projeto Propágulo. Cada um de vocês, eles receberam os propágulozinhos? Isso. Cada um de vocês recebeu um propágulozinho. Alguém sabe de qual espécie é este propágulo? Não, eu tô bem curiosa. Mas os pescadores... O seu João sabe, seu João, qual espécie é este propágulo? Eu não sei nem o que é propágulo. Propágulo, desculpa. Não, eu que peço desculpas. Eu acabei esquecendo de falar. Propágulo é uma semente. É a semente da árvore de mangue. Pensei pela semana de propagação. São vários, né, na verdade. São vários. A gente trouxe essa porque ela é linda. Ela é uma caneta, ela é maravilhosa, né? Ela desperta assim, muita curiosidade, a atenção de todo mundo.
ela não é fácil de achar, tá? Eu coletei, né, esses propágulozinhos, que é de mangue vermelho, né, da espécie Rhizophora mangle, né? Lá no manguezal do Ratones, ou Daniela, que a gente chama. Do Carijó. Isso, na Estação Ecológica de Carijós. E eu fiquei, acho que 1 hora, coletando pelo manguezal, tentando procurar esses propágulos. E aí eu falei até com meu esposo, ó, só vou sair daqui depois que eu coletar pelo menos 15, porque no mínimo acho que vai ter 15 professores. Mas assim, deu bem certinho pra todo mundo, ainda bem, né? Ninguém ficou com o propágulozinho faltando. Bom, mas aí eu quero perguntar pra vocês, pode passar pra nós, Cris? Bom, então esse é um propágulozinho de mangue vermelho. Pode passar de novo. E aí a gente vai explicar então o porquê que este propágulo e os estudantes têm algo em comum. Pode passar. Então tudo começou, a história do nosso projeto, né, que se chama Guardiões dos Manguezais, tudo começou com um único propágulo. Pode passar de novo. Eu tava caminhando pelo manguezal e aí eu achei este propágulo e aí eu fiquei pensando, né, sobre ele. Mas antes de eu pensar, antes de eu falar o porquê, né, desse propágulo, o que tem a ver com os alunos, com os estudantes, junto aí no cartãozinho vocês receberam um espaço para escrever, né? Por acaso alguém tem caneta aí? Eu tenho. Vocês conseguiriam escrever assim de forma rápida? Quem puder, tá? Não é obrigatório. Quem puder, se puder escrever ali qual é o conhecimento que vocês gostariam que os seus alunos levassem para o mundo. Alguma coisa simples, assim, que tipo de conhecimento vocês gostariam que os seus estudantes levassem para o mundo? Ou, por exemplo, os jovens que convivem na sua comunidade, né, em relação aos pescadores. E aí, eu vou pedir auxílio para a Mari e para a Martina para passar rapidinho e recolher, tá? Ah, perfeito, perfeito. Tá, Aí, se puder, então, a Mari e a Martina já ir recolhendo, né, dos profs que terminaram. Pode ser algo simples, não é Eu vou entregar depois. tá. Não, é que assim, a intenção precisa nem colocar. Aliás, o nome, gente, a gente não vai divulgar o nome, tá? O nome, na verdade, é para um sorteio que tem no final. Fora esses 2 livrinhos, a gente vai fazer um sorteio no final, então a gente vai usar esses papeizinhos aí para fazer o sorteio. Então, por isso que a gente pediu o nome e a escola. Mas na hora que a gente for divulgar aqui a resposta, a gente vai ler 1 ou 2 só e a gente não vai falar o nome de vocês. Não precisa ser coisa muito elaborada, tá? Aproveitando este momento, esse projeto, ele iniciou há 2 anos atrás. Não sei se vocês lembram, quem é da prefeitura, que há 2 anos atrás era uma outra realidade na prefeitura, né? De Florianópolis, não do estado, não sei como é que é o estado, mas na prefeitura era outra realidade. Nós tínhamos muitos projetos de contraturno nas escolas, né? Então esse projeto ele iniciou como parte de um projeto de contraturno, né? Para o seu João, que não está na escola, né? Seu João, projeto de contraturno são projetos que acontecem fora do horário de aula do aluno. Então o aluno, ele almoçava na escola e ele já ficava para o projeto. E a nossa escola, que é a Escola Erundina, tinha mais de 40 projetos de contraturno. E tinham professores que eram contratados, né, para desempenhar este projeto. Eu tinha um projeto que se chamava do Manguezal, quase o mesmo nome, era Manguezal Vivo, o nome do projeto. E aí eu trabalhava as 40 horas só com o projeto. Então imagina que maravilha, né? E aí o prefeito contratou outro auxiliar não, o ACT para ficar no meu lugar, né? E aí, com isso, eu consegui desenvolver muito bem o projeto. Este ano, não temos mais esses projetos de contraturno. Pelo menos lá na escola, na Erundina, não tem mais. Tá? Ele cortou todos os projetos de contraturno. Mas
Mas eu consegui retomar este projeto este ano, agora em abril, porque ele faz parte do meu doutorado. Então só por isso que ele está tendo na escola, porque se não fosse isso, não estaria tendo. Bom, quase todos os professores já escreveram, né? A gente vai então... Pode me dar só os que já foram escritos aqui? Os preenchidos. Tem mais alguém? Tá. A Cris e o seu João, né? Bom, a gente vai... Sim, a gente vai andando aqui, a gente vai pegar 2 respostas de vocês e a gente vai ler em voz alta, sem falar o nome de quem escreveu, tá? O Natan pode escolher uma aqui. Pode ler a resposta? Bem alto. Sobre o ambiente que nos cerca, a natureza, a cultura, as transformações e a... É que eu sou meio cego, gente, vai demorar um pouquinho. As evoluções. Evoluções. Muito bem. Agora a Agatha lê mais uma só. Que o planeta precisa ser cuidado para que as futuras gerações possam... Eu acho que eu não sei. É que nós dois não chegamos. Entrei na leitura. Não, calma, eu sei ler. Futuras gerações possam viver nele. Muito bem. Bom, pode passar. E se, né, eu contar que alunos como eles, né, aqui é o Natan na foto, conseguem ensinar tudo isso que vocês colocaram aqui no papel para os adultos, hoje em dia, através de um projeto como esse. Então a gente vai mostrar agora como que aconteceu esse projeto, né, o passo a passo dele, o que é feito no dia a dia. Pode passar, Cris. Então, a historinha do propágulo é que há 2 anos eu encontrei um propágulozinho desses, eu fiquei pensando, como um propágulozinho desses, através do propágulo, eu posso formar crianças e jovens cientistas e restauradores ambientais, através de um propágulo. E hoje essas crianças estão aqui. Hoje elas são cientistas e elas estão se tornando restauradoras ambientais. Pode passar. Bom, mas antes da gente falar um pouquinho do nosso projeto, a gente vai retomar rapidinho o porquê que os manguezais importam. E aí quem vai explicar é o Natan de forma rapidinha. Natan. Muito bem, eu sou o Natan, como vocês já bem sabem. E eu vou dar uma rápida explicada por que os manguezais importam, por que são eles, assim, né? Os manguezais, eles... Vamos começar pelo básico, né? Os manguezais têm 3 tipos de árvores. Mangue branco, preto e vermelho. Elas... Vocês podem identificá-las por vários tipos. A do mangue vermelho, que é a que vocês estão com o propágulozinho dele aí, tem pernas maiores, assim, tipo esse tripézinho aí, já sustentando ele acima do solo. O preto, ele vai ter vários que a gente chama de pneumatóforos. São umas pontinhas de raízes que saem para fora da terra, que é o solo não passa oxigênio, faz isso para pegar o oxigênio. E o branco, que ele é mais baixinho, mais folhas mais claras. E no início da folha dele é o pecíolo. É uma partezinha avermelhada com 2 bolinhas brancas que servem para soltar o sal. Esses 3 tipos de árvores são as únicas que tem no manguezal, né? Essas 3. Na nossa região. Na nossa região. E o manguezal em si tem uma coisa que é a sua... Como é que fala? Absorção de carbono. O carbono, como vocês bem sabem, é um gás poluente produzido pelo humano, entre outras, por outras atividades. Isso. Que é um gás venenoso, não só para o meio ambiente, sim, mas para a atmosfera, para a gente também. Alguma árvore florestal, por exemplo, ela vai absorver uma quantidade de carbono em um tempo e vai guardar ele. Uma árvore de manguezal, ela consegue absorver 10 vezes mais carbono e reter esse carbono no solo, em seus troncos, muitas mais vezes quanto uma árvore comum, né? Aqui tem uma representação, ó. Que aqui é o quanto ele sequestra mais, no caso 4 vezes ele sequestra mais, e ele pode estocar 10 vezes mais carbono, ao quanto uma árvore comum. Outra coisa é as suas raízes, que servem muito, ele em si já serve muito para isso, que é por conta que, se o manguezal não tivesse em áreas costeiras, a água poderia invadir e provavelmente fazer casas, ruas, esgoto, por conta que ele serve também para segurar o terreno embaixo dele, o que mantém com que a água pare, trave e volte para o mar.
ou as próprias raízes diminuindo as ondas para que elas não ultrapassem a linha segura, por assim dizer. Na comunidade, em geral ali, como os próprios pescadores aqui, por exemplo, né, tem múltiplas espécies que as comunidades podem utilizar para pesca, como vocês utilizam os caranguejos. É uma área que tem um habitat com múltiplas espécies, já que também é conhecido como um berçário natural para o meio ambiente, que reproduzem no local, utilizam o lugar para a reprocriação da espécie e depois ficam naquele lugar para a sobrevivência. Coisas que podem acontecer se nós perdemos o manguezal. As erosões. Em áreas costeiras, como eu expliquei anteriormente, a água poderia invadir se não tivesse os manguezais naquele local. Se isso pudesse acontecer, poderia causar inundações em ruas, levando o esgoto e causando acidente nos locais. Poderia afetar casas, moradores que ficam em baixa área, ou até causando deslizamentos, afetando o solo embaixo e a terra descendo lá para baixo. A perda da biodiversidade, já que é um habitat de múltiplas espécies, com o manguezal desaparecendo, por assim dizer, essas espécies não teriam um lugar para morar e provavelmente não teriam seu alimento, sua espécie tendo procriado num lugar específico. Bom, por que produzir um viveiro, né? Se nós, professores, a gente trabalhar de acordo com as caixinhas que estão impostas, né, na BNCC, de forma isolada, né, as disciplinas isoladas, a gente não vai conseguir trabalhar a questão científica, né, da alfabetização científica. A gente não vai conseguir trabalhar a cultura oceânica. A gente não vai conseguir trabalhar, muitas vezes, a educação ambiental crítica. Então, a gente precisa de projetos como esse para trabalhar o quê? Né? A questão de investigar, a questão de registrar, a questão de comunicar, de restaurar e dos alunos serem protagonistas, né? Então, esse projeto não necessariamente tem que fazer um igual, mas de repente usar algumas ideias para vocês fazerem de repente algum projeto, de repente já fazem, né? Um projeto parecido para poder, né, exercer essa questão da alfabetização científica. E vocês vão ver o porquê agora que os alunos exercem a alfabetização científica, exercem a cultura oceânica e exercem a educação ambiental crítica. A gente vai começar então a explicar como que é o nosso dia a dia do projeto. Bom, nos primeiros dias do projeto, a prof deu pra gente papelzinho pra gente escrever o do que a gente achava que era a ideia principal do projeto. E daí, todas as ideias, como tá ali na imagem, a gente chegou em uma que se destacou, que foi a ideia: dá pra recuperar o perdido? Ou seja, dá pra recuperar as áreas de manguezais que foram perdidas com o passar do tempo, tanto desmatadas, tanto com a poluição que fizeram elas morrer, né? Além, nas nossas aulas, né, a gente não aprende só teórica, a gente, tipo, lendo livros, slides, a gente também aprende na prática. Então, por exemplo, de atividade de prática, a gente tinha que analisar folhas de mangue preto, onde a gente tinha que falar, escrever, né, se elas estavam saudáveis ou tinham alguma doença, por exemplo, parasitismo, descoloração, herbivoria. Então, nessa atividade aí, a gente tem que fazer muitas coisas, mas não é só com folha que a gente aprende com cheiro, solo, água, pH, salinidade. Então, tem diversas coisas de elementos que a gente pode aprender, né? Aprender jogando. Não sei. A gente também aprendeu jogando, como jogos de perguntas e respostas, jogos de adivinha e jogos da memória. Então, a parte que eles mais gostam, né? Toda a aula, no final da aula, a gente faz algum tipo de jogo para fixar melhor aquele conteúdo, né? E eles aprendem muito, assim, com jogos. Então, aquele jogo ali é o jogo da memória, tem o jogo tipo Show do Milhão, que eles leem a perguntinha e tem as alternativas, né, para marcar. Tem outro jogo, que acho que não aparece a imagem, não. Mas tem um outro jogo que é para adivinhar quem sou eu, aí a gente cola plaquinhas assim atrás das pessoas e aí a pessoa elabora uma pergunta e os outros podem dizer sim ou não só, né? E aí através das respostas o aluno vai tentando decifrar que tipo de elemento do manguezal está colado atrás dele. Então a gente elabora vários joguinhos assim no dia a dia. Aprender com as mãos na lama. Bom, essa parte aqui, gente, um aluno ele não consegue aprender sem ir na saída de estudo,
né? Sem ir a campo, sem sentir o ambiente natural, né? Então ele precisa sentir o cheiro, precisa sentir o tato, né? De tocar ali no ambiente natural, a visão, né? Das paisagens. Então essa aqui, ó, elas são fotos da nossa primeira saída que a gente fez este ano. Esses alunos aqui eu até não falei, mas eles são novos, eles iniciaram este ano no projeto, com exceção do Natan, que o Natan iniciou há 2 anos atrás, quando eu tive o primeiro projeto, aí eu saí para doutorado e agora estou voltando com o projeto pelo 2º ano, né? Então o Natan, ele atua muito como monitor, né, do projeto, e os outros todos são alunos novos. Então a gente teve essa saída faz um mês mais ou menos, a gente foi no manguezal do Daniela, lá em Ratones, e vocês podem ver que os alunos estão ali investigando, observando, registrando o ambiente, né, o manguezal. E cada saída que a gente faz, a gente elabora um protocolo para levar para a saída. Não precisa ser um protocolo assim muito elaborado, é um protocolo elaborado por eles mesmo, por eu, professora, né, do que a gente vai observar. É tipo um roteirinho, né, do que a gente vai observar na saída. Então a gente tem vários protocolos que a gente criou, né, por exemplo, esse aqui não foi esse aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí, deixa eu só deixar aqui. Aqui, ó. Os alunos, esse aqui foi o primeiro protocolozinho, né, que a gente criou. E aí, nisso, eles tinham missões. Como era a primeira vez deles no manguezal, eles tinham algumas missões para cumprir. Então, eles tinham que achar 25 propágulos, né, de qualquer espécie, mas eles tinham que coletar 25 propágulos, eles tinham que tirar uma foto do manguezal, eles tinham que coletar uma alga, eles tinham que coletar uma porção de água do manguezal, eles tinham que coletar um pneumatóforo, eu pedi que eles levassem uma tesourinha sem ponta, né, para coletar o pneumatóforo, uma concha pra gente descobrir de que espécie era a concha, um pouco da lama do manguezal pra gente observar o que será mais rico em areia ou mais rico em argila, observar o caranguejo, registrar no seu diário de bordo, depois que a gente vai falar sobre o diário de bordo. Então tinha muitas tarefas. E aí na próxima aula, em sala, os alunos, eles compartilham o que eles descobriram, o que eles registraram, o que mais impressionou eles, o que eles não sabiam, que descobriram só no manguezal. Então é muito interessante. E eu já posso falar ali, ó, na última foto, que a missão mais difícil da nossa saída é o quê? É a coleta do sedimento. Quando a gente vai no manguezal, a gente não só observa e registra, mas também a gente coleta a lama do manguezal, o solo do manguezal. Por que a gente coleta o solo do manguezal? Porque a gente tem um viveiro na nossa escola. E a gente planta as sementinhas, os propágulozinhos na lama do manguezal, no próprio sedimento do manguezal. Então toda saída que a gente faz, a gente leva os recipientes, enche os recipientes de terra, de lama, coleta bastante propágulo e leva tudo para a escola, para o próximo dia de aula plantar tudo no nosso viveiro. Essa aqui é a nossa segunda saída, que é a saída em Ponta das Canas. Foi a nossa última saída, por enquanto a gente fez 2. Não sei se vocês já conhecem lá no Ponta das Canas. Ninguém conhece? Lá tem um manguezal. Quando a gente vai analisar o mapa de Florianópolis, ou os artigos, né, o material na internet, diz que Florianópolis tem 5 manguezais. Mas na verdade nós temos o manguezal em Ponta das Canas, que é este aí, e nós temos um manguezal também na Lagoa da Conceição, também se formando, muito bonito. Isso, então esse manguezal aí é em Ponta das Canas e ele é rico em mangue branco. Ele só tem essa espécie por enquanto, porque é um manguezal que está se formando ainda. E lá, no manguezal da Lagoa da Conceição, nós temos muito mangue branco também, mas temos ainda poucas espécies de mangue vermelho e algumas de mangue preto, mas principalmente mangue branco também. Oi? Bom, o que a gente faz na saída ali também é a mesma coisa, que a gente usou um outro protocolo dessa vez, cada vez a gente utiliza um protocolo diferente. E aí neste protocolo, os alunos também tinham que fazer registro e a gente compartilhava na próxima aula. Nosso viveiro. Quer falar, Nath?
Bom, o viveiro, que a gente planta os manguezais, até eles crescerem tamanho bom, para a gente replantar em outros locais, começou, não lembro exatamente, acho que foi em 2024. Sim, foi 2 anos atrás. 2024. Que a gente começou, era uma partezinha da escola que não estava sendo utilizada, estava com muita grama, a gente começou capinando a área. Na época eu não estava no projeto, mas eu sei o que aconteceu, eu fui entrar um tempinho só depois. Eles começaram capinando a área para tirar o mato alto que estava no local. Nós pegamos várias tábuas, troncos de madeira que tinha, que a gente pegou em... Eu não lembro, eu não na lembro certinho verdade, onde a gente esse pegou. espaço aí da nossa escola, se a gente esperasse mais 2 semanas, ele ia ser usado. Porque hoje em dia não tem mais espaço na escola. Eles queriam botar um parquinho lá das crianças, né? Só que já tinha parque, as crianças já tinham parque, mas eles queriam aumentar um pouco mais o parque. Aí eu pedi pro diretor, não, por favor, eu quero fazer um viveiro na escola, e esse é o único espaço que tem. Então, aí o diretor falou, ó, então faz agora pra ontem, né? Porque senão eu vou aproveitar esse espaço, porque eu preciso de espaço aqui na escola. Então a primeira coisa que os estudantes fizeram, né, 2 anos atrás, foi capinar. Tava um mato muito alto, né? Então a gente começou a capinar ali com a ajuda dos estudantes. E aí a gente não tinha material, não tinha verba, né, o projeto. Aí a gente saiu a pedir ajuda da comunidade. E aí a gente conseguiu algumas madeiras de doação. Conseguimos sombrite de doação. E aí, com a ajuda de alguns professores lá da escola e com a ajuda do meu esposo também, a gente começou a montar o viveiro. Primeiro a gente começou a montar assim, meio feinho, assim, mas hoje em dia, né, ele tá assim. A gente fez uma portinha, né, e aí deixou ele bem arrumadinho. E, deixa eu ver se agora vai aparecer aqui, ó. E aí essas fotinhos aqui, ó, da esquerda, eram de 2 anos atrás. E hoje essas fotos da direita são de agora. O que mudou de um ano para o outro? A questão da irrigação, tá? Há 2 anos atrás, nós não tínhamos torneira, nenhuma parte aqui ao redor do viveiro. Então, o que a gente fazia? A gente conseguiu essas bombonas também de doação, pegamos mesas de sala de aula e a gente pegava, enchia esses regadores lá na torneira que é bem distante deste local. Os alunos subiam no banquinho, enchiam as bombonas até a parte final. Das bombonas, a gente tinha uma torneirinha que a gente ligava e saía a água, o caninho, né, para cada caixinha de propágulozinhos. Essas caixinhas, elas são caixinhas de sushis, que a gente conseguiu de forma gratuita nos restaurantes de sushis. Então a gente não teve nenhum gasto nesse viveiro para construir, porque tudo foi doação, tá? Então todos os dias a gente vinha, abria as torneirinhas e das torneirinhas saía a irrigação. Final de semana, como não tinha ninguém na escola do projeto, a gente mantinha a torneirinha ligadinha, tá? Só que há 2 anos atrás era mais fácil da gente conseguir o sedimento, o solo do manguezal. Por quê? Porque a gente tinha uma parceria com o consórcio Fênix, que hoje em dia não existe mais essa parceria. Então a gente usava muito essa parceria. A gente mandava um formulário para o consórcio Fênix, pedindo que o ônibus fosse até a escola, buscasse os estudantes. O consórcio Fênix levava os estudantes até o manguezal. A gente fazia a coleta do sedimento, enchia essas caixas de lama do manguezal, botava dentro do ônibus, o ônibus ficava esperando ali na frente do manguezal, não saía dali. Aí a gente enchia as caixas, com a ajuda dos estudantes, a gente carregava para dentro do ônibus e o ônibus nos deixava na porta da escola. Hoje em dia, essa parceria com o consórcio Fênix da prefeitura não existe mais. A prefeitura não quer mais fazer essa parceria com o consórcio. Então a gente tem que ir para campo em ônibus de linha. Tudo é com ônibus de linha. Para vir aqui foi com ônibus de linha, para ir nas saídas é com ônibus de linha, né? Então a gente não tem condição de carregar caixas assim de sedimento em ônibus de linha. É muito pesado, o ônibus está sempre lotado. Então o que a gente faz? Eu vou final de semana no manguezal e eu coleto assim, alguma coisa que eu consigo, coloco dentro do carro. Mas eu consigo ir nos manguezais que são mais de fácil acesso e consigo coletar bem menos quantidade do que a gente conseguia coletar antes. Então, por isso que vocês podem observar também a diferença de sedimento, tá? Porque nesses manguezais que a gente ia antigamente,
A gente conseguia ir em manguezais que eram mais assim pro interior, né? Que o solo é mais preto, com mais argila, né? Que os propágulos gostam mais, na verdade, né? E agora, os últimos que a gente fez a coleta, vocês podem perceber que o solo, ele é mais rico em areia. É um solo também de manguezal, né? Mas ele tem mais areia do que argila. E é um manguezal que ele fica ali na Daniela, então é bem fácil o acesso, né, para ir de carro ali, eu estaciono ali no meio do bairro, faço a coleta dentro do carro ali, coloco no carro e já saio, né? Então é muito mais fácil, então por isso que dá pra ver essa diferença. Mas, no entanto, os propágulos, eles não estão gostando desse sedimento mais rico em areia. Eles gostam, na verdade, que seja mais rico em argila. Então até já conversei com os estudantes que das próximas vezes a gente vai ter que achar lugares para coletar esse matéria solo. orgânica, né? A matéria orgânica do mangue. Assim. Isso. Na verdade os dois são do manguezal, né? Sim. Só que a única diferença é que aquele manguezal é um manguezal mais pro interior, a gente fez uma trilha assim para chegar até ele, e esse é um manguezal mais ao redor do bairro ali, que tem um oceano bem próximo. Então rico mais em areia, né? Vocês não conseguiram uma parceria lá com o pessoal do Carijó? Do Carijós? É. Pois é, mas aí entra a questão do ônibus. Não, mas é só para levar o sedimento, vocês podem, porque eles têm caminhonete lá. Então, essa é uma boa alternativa. Eu vou entrar em contato com eles mesmo. Eu vou passar um telefone depois para ti, tu dá uma ligadinha para ele, fala com ele. É o Claudinei? Não? Ney. Claudinei? Claudinei, eu tenho o contato dele. Fala com ele. Vou falar com ele. Eu não tinha pensado nisso, porque eles têm caminhonete. Às vezes ele precisa de nós aqui, aí ele liga para mim, né, ou ele liga para a Resex, e eu pego o pessoal ali na costeira ali e saio com o pessoal de lancha e levo eles para fazer os projetos. Então não custa boa também. Ideia, eu não tinha pensado. É uma troca, né? É uma troca justa até, por sinal. Realmente, eu não tinha pensado. Boa ideia, vou entrar em contato mesmo com ele, porque realmente a gente precisa de um sedimento mais rico em argila, com mais matéria orgânica mesmo, para a gente conseguir, porque a nossa missão este ano é criar 1000 mudinhas. Por que a gente quer criar as 1000 mudinhas? Até a gente não acabou falando sobre isso. Há 2 anos atrás, a gente andou, os alunos que eram da época dos 2 anos atrás, a gente andou investigando no bairro, e os moradores lá dos ingleses dizem que há muitos anos atrás tinha manguezal na região. E hoje em dia não tem mais manguezal. Então, a nossa ideia era, primeiro, criar as mudinhas, ter em torno de 1000 mudinhas, fazer uma pesquisa comunitária, que nem, acho que vocês que falaram, né? Que vão fazer uma pesquisa na comunidade para conversar com os moradores, sensibilizar os moradores aqui da região. A mesma coisa a gente vai fazer este ano. A gente já colocou no nosso cronograma. A gente vai bater nas portas dos moradores dos ingleses, fazer uma sensibilização e também entrevistar para saber assim, realmente o senhor ou a senhora lembra se tinha realmente manguezal? Né, árvores de mangue, aonde que tinha? A gente quer levar um mapa dos ingleses e quer que as pessoas ajudem a desvendar, né, quais os locais que tinha. E às vezes as pessoas se confundem também, né? Eles acham que a árvore de mangue é uma outra árvore parecida, mas não é mangue. Então a gente vai levar fotos das árvores de mangue para realmente, é essa árvore que o senhor observou que tinha antigamente? E aí, se a gente comprovar, através dos relatos das pessoas, que realmente tinha manguezal na época, né? E a gente estando com as mudinhas, a gente vai contatar a Floran e vai pedir para fazer essa parceria. Ó, a gente tem as mudinhas, a gente tem como comprovar que realmente tinha manguezal na época, então a gente quer fazer essa restauração de forma coletiva e participativa, que envolva a comunidade, que envolva os estudantes, que envolva a Floran e todo mundo que quiser participar, né, e tentar fazer essa restauração. Mas eu acho... Oi, pode falar. Desculpa, Sandra. Mas eu acho que vocês deveriam fazer uma parceria junto com o ICMBio, isso aí. Pois é. Então, né, que a gente pensou na Floran por causa que, se é lá nos ingleses, eu acho que tem que acionar a Floran, né? Mas assim, mas pode não pegar tenho certeza. porque é manguezal, né? Pois é, então. Então primeiro vocês... Conversa comigo. Mas eu vou conversar com o Claudinei mesmo, porque aí ele vai explica o saber. projeto. Porque eu acho que a área de mangue, eu acho que é melhor com o ICMBio, eles já estão mais envolvidos com a coisa, e pega uma parceria depois com a Floran para fazer isso. Eu só estou dando um conselho que eu acho que é melhor. Sim, porque boa ideia. Porque assim, ó, a área de manguezal, a Floran
Pois é, não está então. muito presente. Não tá gostando. Ele realmente não está ele nem um tá pouco muito presente, não né? tá muito Eu fiquei presente. imaginando que a Floran Então- talvez pudesse, porque lá nos ingleses tem muito empreendimento novo, grande, sendo Pra isso lançado. eles Pois é, estão E aí montando a esses Floran. empreendimentos precisam ter forma de compensação, né? E talvez se a Floran fizesse um trabalho, aceitasse essa forma de compensação, talvez entrasse junto nessa parceria. Mas é uma ótima ideia. Senta com ele Sim, primeiro, com o conversa Claudinei, com ele, depois perfeito. fala, né? Então hoje a nossa irrigação está assim, porque a gente conseguiu este ano a instalar o sistema de irrigação. É muito mais fácil agora. A gente abre aquelas torneirinhas laranjinhas ali, uma vez por dia. Conta a gota. Isso! E aí fica tipo um chuveirinho, vai saindo ali, vai irrigando. E aí depois, final de semana, a gente mantém as torneirinhas ligadas. Saindo bem pouquinho assim, aí fica todo final de semana com a irrigação. Mas ele está crescendo. Olha, tá crescendo, mas bem devagar. Bem devagar. A gente notou que, eu e Natan, que o Natan participava 2 anos atrás, a gente notou que com o sedimento mais argiloso, ele cresceu muito mais rápido. E agora com esse sedimento que tem mais areia, ele tá crescendo mais devagar. E uma das coisas que a gente fazia, quando a gente começou a plantar os propágulos, a gente não fez, mas depois de um tempo a gente percebeu que daria melhor deixar o propágulo um tempo mergulhado na água do manguezal mesmo. A gente deixava, acho que era quanto? Uma semana? 24 horas. 24 horas. Já 24 horas mergulhado ali totalmente na água, que ele absorvia os nutrientes e já se preparava. Se hidratava. Porque a gente hidratava. coleta os propágulozinhos, né? E que não são, geralmente não são esses propágulos que vocês ganharam. Geralmente são esses propágulos aqui que a gente coleta. Ele é aquele pequenininho. Ó, Um geralmente são esses aqui que eu pedi pra vocês. Esse é o do mangue olharem. preto, né? Esse é do mangue Exato. preto. Então a gente coleta esses aqui. Isso aí a gente adora também. Esse é abundante. Esse a gente encontra com muita quantidade, muita. Tem no chão da calçada, assim, lá no Daniel. É verdade. Não precisa nem entrar no manguezal, na calçada ali do bairro já tem. Então, eles têm umas casquinhas. Não sei se vocês já viram, seu João. Ele tem uma bolinha e tem uma casquinha por fora. Tu tem noção do que a gente vê aqui no mar de fora? Aqui Ah, é? Mas é um tapete. Isso. E aí, o que fica Natan tá louco, falando você pega na quando... rede, ela tá... Aham. E aí Natan falando que quando a gente coleta esses propágulozinhos, que vem com a casquinha por fora, uma bolinha, né? A gente deixa uns 24 horas ele imerso na água, pra ele conseguir abrir. Ele se abre, ele sai fora a casquinha e fica aberto, que nem eles estão agora. E aí depois a gente planta, porque ele fica bem hidratado, né? Tá. E aí, aqui é só continuidade, gente. Nós temos que cuidar dos propágulozinhos, né? Então é isso. Uma vez por dia a gente vai lá, abre a torneirinha, deixa pingando, né? E ao mesmo tempo a gente vai registrando os dados dos propágulos no caderno do viveiro. A gente tem um diáriozinho, quer mostrar pra... só a capa... Aqui, ó. Esse cadernozinho é o diário de bordo do viveiro. Então, nesse diáriozinho, a gente escreve informações dos propágulozinhos. Na verdade, não é diariamente, semanalmente. Uma vez por semana, a gente faz registro nesse diário. O que a gente registra? Quer falar? Eu já tô no 4. Oi? Já. Pode falar, o que a gente registra? No primeiro dia de aula, como a prof falou, ela deu 2 caderninhos pra gente. Um é o diário de bordo pessoal e o outro do viveiro. No pessoal, a gente escreve nossas pesquisas, descobertas, os relatórios dos passeios, enfim, bastante coisa pessoal que a gente aprende dentro da sala de aula e nas saídas. E o material que a prof dá, a gente fala que a gente entende, escreve aqui, realmente como se a gente fosse cientistas. Já no diário de bordo do viveiro, a gente vai escrever os avanços dos propágulos, até ele se tornar uma plântula, que é... Plântula, né? Que é... passa mais de 10 ou 15 centímetros. Então, a gente vai ter que classificar aqui, ó. Tá sol, tá nublado, tá chovendo. Então, no diário do viveiro, a gente vai classificar as recaídas e as mudanças, assim, crescendo, morrendo. Mas é normal morrer. Não tem muita... Sim, é ciência, né? Pode dar certo, pode dar errado. O importante é registrar tudo e depois analisar os dados, né? Sim, claro.
Bom, então aqui eles estão registrando, ó, no diáriozinho de bordo, tanto o diário de bordo do viveiro como o diário de bordo individual que a Agatha falou, né, que é dos registros das aulas. Aqui foto dos diários das aulas, ó. Eu entrego bastante material impresso também, aí eles recortam, colam, registram, estudam em casa e fazem os resuminhos no diáriozinho de bordo. A gente fez também as pinturas. O viveiro estava muito sem graça, na nossa opinião, não só ali. Então a gente queria dar uma mudança, né? Pintando as paredes. Então a gente fez vários elementos, tipo um mangue vermelho, um mangue preto. Mais pra lá tinha um mangue branco. A escola do mar. Escola azul. Escola azul. Isso, que a nossa escola é a escola azul, né? Escola azul. Então, colheiro, a gente fez um caranguejo também. Então a gente fez vários elementos para personalizar, deixando do nosso jeitinho o viveiro, né? Não sei se mais alguém tem escola azul, é de alguma escola azul. Escola azul, gente, é aquela escola, é tipo um selo, digamos assim, é aquela escola que trabalha a cultura oceânica. E na verdade qualquer professor pode ir lá no site do Maré de Ciência e cadastrar o seu projeto. Tendo um projeto na escola que desenvolva ações voltadas ao oceano, e tendo como fotos ou vídeos para anexar ali, já ganha o selo de escola azul. É muito interessante. Aí você entra num grupo lá, que aí tudo que tiver de novidade do grupo Maré de Ciência, eles mandam para o grupo da escola azul. Bem interessante. Legal. Ensinar o que aprendemos. Ó, então, esse conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente não fica somente na sala de aula. A gente vai compartilhando, né, com os professores, em feiras de ciências. Essas fotos aqui foi da última feira que a gente participou, que foi lá no shopping, que foi promovido pela Escola do Mar, em parceria com a Julita também, que a Julita, eu acho que o seu Andrei e o seu João conhecem, né, que é uma senhora que, nossa, ela é maravilhosa, ela está sempre por dentro dos eventos ambientais, organizando e ajudando em tudo. Bom, e aí aqui, gente, só coloquei um resuminho, até se eu pedir para a inteligência artificial me ajudar nos desenhos, porque eu fiz uma análise da BNCC, né, mais ou menos assim, ó, quais as habilidades que tinham a ver com o viveiro pedagógico, só para comprovar que o viveiro pedagógico, ele não está somente em ciências, não está somente em geografia, ele também está, ó, em artes, em educação física, na hora da expressão corporal, nas produções artísticas, também está na questão da história, né, dos povos tradicionais, da pesca artesanal. Tem também a questão do engajamento social, o desenvolvimento crítico, né? Então produções de texto, a questão do protagonismo, né? Da argumentação, que é português. Tem a questão também de matemática. Quando a gente trabalha com diário de bordo, desenvolvimento das espécies, a gente consegue observar, né, o crescimento, desenvolvimento, fazer gráficos, né, ver a questão das porcentagens. Então, assim, ó, envolve todas as disciplinas, tá? Não é somente ciências e geografia. Opa, agora que eu pulei. Não, voltei aqui. Bom, e o que os alunos, então, eles vivenciaram e ainda estão vivenciando dentro do projeto? Então, eles apresentam em eventos, eles ensinam as famílias deles, né, e outras famílias do bairro, criam perguntas de pesquisa, monitoram os viveiros, atuam como cientistas. E o que a gente observa de forma pessoal, assim, o que mudou no estudante? Eu coloquei isso porque realmente eu noto isso nos estudantes, tá? Eles se sentem mais confiantes depois que eles começam a participar do projeto e principalmente compartilhar sobre o projeto com outras pessoas, né? Porque muitos eram muito envergonhados antes, tinham muita ansiedade e eles acabam realmente desenvolvendo essa questão da oralidade, perdendo a vergonha e tendo mais confiança. O cuidado com a natureza, né, que muitos aprenderam a ter, principalmente com os manguezais que não conheciam, e a alfabetização científica, né? Se a gente não desenvolve esse tipo de projeto, a gente não consegue promover a alfabetização científica. O que vocês precisam para começar um projeto desse? É bem simples. Uma caixa para plantar os propágulozinhos, pode ser de qualquer tamanho, tá? Sedimento do manguezal, que aí pode começar de uma forma pequena, depois ir aumentando, né? Propágulos, que é muito fácil de conseguir, qualquer manguezal tem propágulos de mangue preto pelo chão. Curiosidade, né, dos alunos e dos professores em querer elaborar uma pesquisa e correr atrás de
né, de achar a resposta dessa pesquisa e estudantes com vontade, né? E quanto custa, gente? Então, assim, ó, caixas reaproveitadas, 0, propágulo 0, sedimento 0 da natureza, né? Curiosidade gratuita e a possibilidade de transformar vidas não tem preço. Tô acabando, tá? E seu primeiro passo amanhã. Se você quiser começar um projeto como esse, por exemplo, amanhã, né? Então você pode fazer na sua turma mesmo, pode elaborar em conjunto com a turma uma pergunta, né? Uma pergunta de interesse deles, com foco no que vocês querem descobrir. Aliás, com foco no tema, né? Por exemplo, nós era manguezal, pode pensar alguma coisa sobre os manguezais. Plantar e observar, né? E aí vai desenvolvendo a pesquisa. E é isso. Quer ler pra nós, Nathan? Lê ali pra nós. Nós começamos com um único propágulo. Hoje temos um viveiro. Temos estudantes apresentando pesquisas. Temos jovens ensinando adultos. Temos restauração prestes a acontecer. E tudo começou com algo que cabia na palma da mão. Você, professor, também pode fazer isso na sua escola. E talvez, nesse exato momento, o próximo propágulo esteja sentado em uma das suas salas de aula, esperando uma oportunidade para criar raízes. Muito obrigada, gente, pela atenção de todos, pela oportunidade de estar apresentando. Ali está o meu contato, né, que automaticamente eu vou estar repassando para os alunos também, qualquer dúvida. Aliás, vocês podem tirar as dúvidas aqui, mas se tiver alguma dúvida em casa também, né, podem perguntar através do e-mail. E ali é o Instagram do nosso projeto, que a gente começou a criar este ano no Instagram, né? E estamos postando as novidades do projeto no Instagram. Posso perguntar? Claro, deve! As caixas, elas são furadas? Eu fiquei pensando nisso. nisso. Falar, são. Sim. Tá. As caixas não podem ter muitos furos, mas também não pode ter tão pouquinhos. Elas têm mais ou menos uns 6 furinhos em cada caixa. 2, 2 e 2. Outra dúvida que eu tive. Qual o volume de água de rega e a velocidade? Ótimo! A rega é uma vez ao dia que a gente rega, porque assim, o projeto, ele acontece só de tarde ou de tardinha. Tem 2 turmas de projeto, né? Aqui tá todos os alunos de uma turma só, que é a turma de quinta-feira, né? Quinta-feira, das 3 e... tem 2 turmas aqui. Uma turma de 3h30 às 5h30 na quinta e outra turma das 5h30 às 7h30 na terça. São 2 turmas, de 2 horas o projeto, o encontro semanal, né? Então, o que acontece? O tempo que eu estou na escola é o tempo ali do projeto, porque o resto eu estou em casa estudando doutorado, né? Então, é o tempo que a gente faz a rega, né? A gente faz a rega nesse momento do projeto, mas quando, né, não tem o projeto no dia, quem faz a rega é o Nathan e a Agatha. Eles vão na hora do recreio regar os propágulozinhos. Que legal. Então a gente tem a rega uma vez no dia. E quando a gente faz a rega, a gente deixa que fique de molho, assim, digamos assim, os propágulozinhos. Fiquem submersos na água, para ter bastante contato com a água. E aí ficou submerso, assim, a gente já desliga a torneirinha. Tá? E no final de semana, e no final de semana, como a gente não pode ligar e desligar, ficar esperando ali até ficar submerso, a gente mantém ligada a torneirinha, mas pingando bem pouquinho, assim, só pra ir deixando úmido, assim. Porque a gente não tem como controlar se vai ficar muito cheio ou muito vazio. É isso. Mas podem perguntar mais, gente, por favor. O projeto ele é todo na base da experimentação ou existe um estudo científico por trás? Assim, sim. Sim. O embasamento dos estudantes. A questão de desenvolvimento dos propágulos ali e tal. Se já tem alguma coisa que tu no seu doutorado não sei, no seu doutorado. Sim, o nosso projeto, né, ele faz parte do doutorado em oceanografia, que é orientado pela professora Alessandra Fonseca. E aí, então, a Alessandra Fonseca, o esposo dela é o Paulo Pagliosa, e a gente tem ali junto o professor Paulo Horta. Então, os 3, eles ficam orientando o projeto sempre, né? Tanto o professor Pagliosa, quanto a Alessandra, como o Paulo Horta. Inclusive, agora tem uma aluna do professor Paulo Horta que começou há poucos dias um sistema
de viveiro, que ela é uma aluna de graduação de biologia, e no viveiro dela, que ela está fazendo uma experiência que nunca ninguém fez isso, não vai terra, não vai sedimento, é só água, só água. E aí ela está fazendo um sistema de balsa, né? E aí está acompanhando o desenvolvimento dos propágulozinhos. Só de, também, viveiro de manguezal? Isso, a pergunta dela é se os propágulos conseguem se desenvolver somente com água, sem precisar de sedimento. Para nós, ia ser uma maravilha, né? Porque ali, essa parte aí do sedimento não ia ter mais problema. Acabou. Só que aí eu conversei com a professora Alessandra, ela disse assim, vamos dar uma guardada, por causa que eu tenho a minha dúvida. Eu acho que esse propágulozinho, depois, quando ele for para o local definitivo, ele vai levar um choque muito grande. Porque ele foi a vida... Exato, ele não conhece terra, ele ficou a vida toda em água e depois vai para a terra. E aí ela tem a dúvida que eles não vão resistir, vão morrer. Tipo, Então quer dizer que tem pouca pesquisa científica sobre tem muito produção pouco, de não tem propágulo de manguezal. Mas vai ter agora ali com o professor Paulo Horta? Isso, é essa pesquisa. É essa pesquisa, sistema de balsa. Sistema de balsa para produção de propágulos de mangue. Deixa eu te perguntar uma coisa. No começo ali, eu vi ali que vocês botaram um galão. A NASA tem que estudar vocês primeiro. Vocês não conseguem fazer uma captação de água da chuva? Ou não pode? Ano passado, como a professora estava fora, eu que estava responsável pelo viveiro, eu fiquei pensando se dava para fazer algo assim, mas seria muito difícil por conta que o espaço ali não tem nem onde prender nada. E para fazer uma estrutura grande ali, eu imagino que provavelmente ia ser mais complicado, porque o terreno ali já não é muito bom. Cravar qualquer coisa ali é complicado. Mas vocês botaram ali em cima da mesa ali da carteira, né? Mas nem sempre tem mais essa mesa. A gente não, como eu estou falando, a gente não tentou porque fazer. assim, vocês poderiam botar uma caixa pequena ou até a bombona ali, ela aberta, né? Com a tampa virada ao contrário, vai captando água, faz os furos ali, ela vai encher e bota um ladrãozinho como se fosse uma caixa d'água de casa. Entendeu? Tu entendeu, né? Sim, entendi. Né? Bota um ladrão, encheu a caixa, ou no caso o recipiente encheu até aquela altura ali vai ter um ladrãozinho, a água vai embora. Mas vai sempre manter cheio aquilo dali, principalmente por causa de chuva, né? Vou projetar lá. Não, é uma boa ideia, né? A gente devia ter pensado isso, na verdade, antes. Porque agora a gente já instalou, né? O sistema de irrigação. Mas a gente tem... Mas eu não tô me referindo isso para irrigação. Claro, para sustentabilidade mesmo, né? Para aproveitar a água, né? Claro. Não, mas na nossa escola já tem um sistema de reaproveitamento de água da chuva, só que ele está desativado. Então, mas aí agora você pode ativar nesse dali, ó. Até com a própria caixa ali, ó. Sim. Tu pode fazer isso também, tá? Tem uma bombona gigantesca lá atrás do ginásio, inclusive. Pessoal, olha só, a gente ainda tem 10 minutos e gostaríamos muito de passar por essa exposição maravilhosa, dando bastante atenção a esse trabalho que vocês vieram trazer. Né? Essa exposição aqui, na verdade, é a nossa feira de ciências, né? Que a gente faz quando a gente vai participar de algum evento. Ela não é demorada, né? A intenção é que são uns 15 minutinhos, 10 minutinhos. Então, assim, em cada mesa tem um aluno que vai ficar responsável, e aí quem quiser chegar na mesa ali, saber mais informações, assim, de perto, né? A gente preparou uma dinâmica para cada mesa. Então, aquela mesa ali, as caixas misteriosas, que tem elementos do manguezal dentro, aí a pessoa coloca a mão e tenta descobrir o que tem dentro que é do manguezal. A outra mesinha são jogos, eu vou primeiro na caixa. Aí pode escolher qual tipo de jogo quer fazer. Aí nós temos aqui as maquetes que foram feitas de cada espécie, tem uma maquete diferente, né? Que os alunos vão explicar um pouquinho de cada espécie através das maquetes. Ao vivo ali, as folhas de mangue, né? Os galhos de mangue. E depois a última maquete ali, que é mais sobre a importância do manguezal, né? E o que vem acontecendo com o manguezal ultimamente. Tá, então vamos para essa vocês podem fazer... Primeiro, eu acho que a gente poderia dar uma pausa.